Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Eu escapo da minha vida. Qual é a situação que me deixa desconfortável, que eu não quero enfrentar? E como eu escapo? Para onde eu escapo? Qual é a dimensão? Porque isso é meio que no nosso subconsciente. Então a gente não acaba tendo mais domínio, porque foi automático, foi virando automático. E o nosso cérebro, ele entendeu que quando você afronta isso, você enfrenta isso, você tem que, ir para outra dimensão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Uma Vida Sem Sombras. E hoje, como vocês podem ver, eu sou a convidada especial para conversar com vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luana Han Cipriani, eu sou staff do Rainum Português. São as pessoas de Portugal, da Angola, que entendem o português, sejam muito bem-vindos também. Bom, hoje o assunto que eu gostaria de falar com vocês é sobre sermos donos do Chonilgu. Então, todos nós que recebemos o princípio divino, que, como eu, nasceu dentro da cultura do coração, dentro da cultura dos verdadeiros pais, das famílias abençoadas, nós temos um grande ideal. Esse é um ideal que muitos se assustam, muitos podem ter medo ou considerar algo impossível, né? Utópico. Qual seria esse ideal? O ideal que está lá no início, em Gênesis, como também no princípio divino, está no princípio da criação, que seria a realização das 3 grandes bênçãos, e a gente experimentar os 4 grandes reinos do coração. Então, esse ideal dos verdadeiros pais é um sonho que, na realidade atual, realmente a gente pode concordar que traz um sentimento de utopia. Unir sua mente e seu corpo centralizados no amor de Deus. Você ter uma relação de harmonia e amor com o seu cônjuge centralizado em Deus. A sua família centrada em Deus. Poder dominar toda a criação. Isso realmente nos dias de hoje é algo impossível. Mas, como nós temos esse ideal extraordinário, nós temos também um desafio a sermos chamados para viver essa vida extraordinária. E por muitas vezes, como nós estamos nesse processo de crescimento e ainda não termos alcançado a primeira bênção, que é a união do nossa mente e corpo centralizado em Deus, então com certeza nós sentimos dor, vergonha, medo, frustração, erramos muitas vezes e sentimos que não temos mais espaço para perseguir esse ideal dos verdadeiros pais. Então, irmãos e irmãs, essa é uma dificuldade, é um sentimento de todos nós. Apesar de não conseguirmos demonstrar isso na nossa comunidade onde nós vivemos, nós enfrentamos muitas situações desafiadoras. Muitas vezes acabamos errando. Mas, com certeza, os pais celestiais sabem que estamos no processo de crescimento e constantemente nos dá a graça. E hoje nós temos a era da água pura. Então, muitos irmãos mais velhos, nossos pais, tios, acabam falando: não preciso fazer mais nada, agora está na era de vocês são água pura, mas é toda uma geração. Claro que quem tem que tomar a frente são os jovens, né? Porque vocês agora são mais velhos, mas na sua juventude vocês tomaram a linha de frente. Mas eu convido a todos a se sentirem nesse espaço de serem água pura. E não é que é um título que só porque você é jovem você ganha. Na verdade, todos nós temos que passar por esse processo de tipo um filtro de purificação para que possamos chegar ao padrão de água pura, né? Esse padrão que ressoa com o coração dos verdadeiros pais. Então, vamos investigar o que uma pessoa com uma mente pura
ela manifesta oportunidade, ela busca soluções, ela olha em sua volta, olha para a providência, olha para a situação que se encontra a sede local, ou um membro, ou um amigo da segunda geração, da primeira geração, que for, e busca ajudar uns aos outros, oportunidades e soluções. Agora, quando a gente vai investigar o coração dessa pessoa, que ela é água pura, ela busca conexão. Ela busca essa conexão, né? A gente pensa num projeto comunista. É o quê? Um tem que lutar contra o outro. E nesse conflito vai sair algo que é a síntese. Aí o que acontece, né? Sempre vai haver conflito. Então, é preciso que haja conflito, caos, destruição para haver uma nova sociedade, um desenvolvimento, porque Marx olhou assim para a história e falou que é assim. Na verdade, se não houvesse Deus na história, o ser humano já teria acabado com a própria raça. É o que a gente está vendo atualmente. Então, o contrário de uma sociedade sem Deus, com Deus no caso, é uma sociedade de verdadeiras conexões, de conexão profunda. Até o verdadeiro pai disse, né, que é o afeto. É você ter esse sentimento mútuo um pelo outro, de querer estar junto, de querer amar, cuidar, servir. E um corpo espiritual e físico puro, né, dessa água pura, ela busca o crescimento. Então, não é porque, eu vou errar, é porque eu não sei, que eu não vou fazer. Pelo contrário, como eu estou no processo de crescimento, eu tenho que fazer, eu vou acabar errando, eu vou acabar magoando alguém, eu vou acabar errando realmente. Mas nós estamos no processo de crescimento e pelo medo acabamos não saindo do nosso lugar e estagnando. Então a verdadeira mãe disse que se a água fica parada, o que acontece? Ela apodrece. Então a água pura precisa se desenvolver. Nós precisamos constantemente estar em processo de treinamento. Eu digo assim, eu estou num processo, num estágio. Eu tenho essa flexibilidade para errar, mas eu também tenho a ambição no meu coração de acertar algum momento. E que seja mais breve possível, né? Porque se eu estou tentando fazer algo, esse algo é pelo outro, que vai beneficiar o outro também. Então, a gente tem que começar a entender que esse é o conceito nesses aspectos de alguém que tem uma mente pura, um coração puro, um espírito e um corpo puro. Né? Então, onde a gente pode começar? Qual seria o ponto de partida para sermos esses donos do Chonerigo? Todos os dias a gente receita ao menos uma, duas partes, né, do juramento da família. Então, nós começamos com nossa família como dona do Chonerigo. Mas a gente não entende bem esse conceito de dono. Tipo assim, o que é dono? Não sei. Você sabe? Coloca aqui nos comentários o que é ser dona do Chonerigu, ou dona da sua casa, dona da sua televisão, dona da providência, dono da comunidade. O que é ser dona do Chonerigu? Então, aqui eu vou trazer para vocês uma palavra da verdadeira mãe, de janeiro de 2024, devemos sentir-nos verdadeiramente donos, assim como Deus, e nos tornar um em todos os aspectos, cooperando uns com os outros para realizar essa obra. Devemos fazer isso com tudo. Pessoas sem senso de responsabilidade por tudo se afastarão. Então, a gente vê o momento da história. A gente vê que não é fácil você ser uma pessoa que conhece a verdade e que você tem esse senso ou essa responsabilidade de ter que transformar o seu ambiente, ter que influenciar as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, dentro de você, né? Nós temos que influenciar a nós mesmos a ganhar essa batalha que está lá na introdução, que a mente original tem que ganhar da nossa mente má. Agora você pode pausar esse vídeo e refletir sobre essa pergunta. Qual é a diferença entre um proprietário e um locatário? Então, eu vou trazer essa palavra dono para um exercício de proprietário e locatário de uma casa. Então, eu
Vou fingir que eu sou locatário, então eu alugo uma casa bonitinha, pago os meus R$ 3.000 por mês. Mas, de repente, acontece esses vendavais e chove muito e acaba caindo uma árvore gigante em cima dessa casa. Eu, como locatário, não tenho nenhum dever de fazer nada. Eu simplesmente pego minhas coisas, minha família e vou quebrar o contrato e vou me mudar para outra casa, certo? Porque eu tô ali só pagando mensalmente, não tem nenhuma, sim, obrigação. Mas o proprietário da casa, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá, então, deixar aquele terreno do jeito que está, ou ele vai ter que arrancar aquela árvore, ele vai ter que cortar aquela árvore, vai ter que contratar pessoas para removerem aqueles troncos, galhos, folhas e verificar o que aconteceu com a casa. Então, se a casa teve danos irreparáveis, vai ter que destruir, vender o terreno ou construir uma casa nova. Mas se dá para consertar, ele vai ter que investir para consertar aquela casa. Ele não simplesmente vai ignorar. Ele é proprietário daquele lugar. Então a gente pode pensar, na minha casa, se tem lixo no chão, eu como proprietário, como dono, eu assumo responsabilidade, eu vou lá e junto coloco no lixo. Agora, será que nós, como membros que somos parte da família dos verdadeiros pais, estamos aqui por conveniência no movimento, porque é legal, porque é bacana? Ah, não, mas eu tenho uns amigos da hora, não, mas aqui a estrutura é sensacional. Será que eu sou só locatário desse projeto de Deus e quando eu tenho que assumir responsabilidade, quando eu tenho que ir lá e ajudar a consertar a casa, eu vou me mudar para outro lugar? Ou eu sou proprietário, eu sou dono do Tony Cook, eu sou dono, eu sonho o sonho de Deus. Esse sonho de Deus está em mim, não é algo que eu alugo para me preencher, para dizer que eu faço parte de algo. Então, isso é uma autorreflexão individual. Você pode pausar, refletir nesse momento ou simplesmente pode continuar também. Então, qual é a diferença do proprietário e do locatário? É a responsabilidade. Se eu tenho esse senso de responsabilidade perante essa casa, perante a igreja, perante o sonho de Deus. Isso é algo que eu não consigo entrar na sua mente. É algo que eu tenho que ter um tempo para mim e refletir, conversar com Deus. Se de repente todo mundo esquecer, ter uma amnésia, e não souber mais do princípio, não saber mais do valor da bênção, da linhagem, da grandiosidade de que todas as famílias abençoadas podem servir os verdadeiros pais e construir uma família amorosa, né? Ter liberdade para amar meu cônjuge com fidelidade, amar meus filhos com esse amor de Deus, apesar das minhas limitações, amar as pessoas em volta de mim como meus irmãos e irmãs, essa liberdade de amar. Se eu não sinto isso, se eu sinto que quando não for mais conveniente para mim, eu vou pular para outro lugar, então, eu tenho que refletir sobre os meus valores, aonde eu quero ir, aonde eu estou. Então, a gente também pode refletir não somente nesse aspecto mais forte da nossa vida de fé, dos nossos sonhos, mas também quem é o dono do meu tempo, quem é o dono das minhas emoções, quem é o dono da minha atenção, da minha agenda, da minha atmosfera, do meu presente, do meu futuro, da minha bênção que está agora aqui, da minha relação com meu cônjuge, com meus filhos, do meu destino. Será que eu não estou distraída? Será que eu não estou dando atenção para coisas que não vou construir nada daquilo que seria minha prioridade? Então, agora eu trago também outra reflexão que vocês podem estar utilizando. É uma área da minha vida que eu não estou assumindo responsabilidade no momento. Essa é uma reflexão que eu me peguei muito, porque, para falar para vocês, acho que a nossa geração é uma geração que tem muito conforto, tem um ambiente maravilhoso externo, mas que eu me peguei refletindo sobre eu mesma e vi que eu acabo sutilmente, muitas vezes, muita parte do meu dia sendo materialista. Meu Deus, a Luana é materialista, meu Deus,
ideia. Mas se a gente pegar o que é adoração, o que é fazer uma devoção? É você dedicar seu tempo, sua mente, seu corpo, sua energia, sua atenção para algo. E eu percebi que eu ficava muito no celular, vendo coisas fúteis. Então, eu me peguei totalmente colocando no lugar de Deus, que é o centro da minha vida, a matéria. Então, quando eu tô frustrada, quando eu tô cansada, entediada, eu não busco a Deus. Eu simplesmente rolo a minha tela. E isso é uma coisa, tipo, muito forte que eu tô falando pra vocês, que eu menosprezava, sabe? É o celular, ele tá ali pra servir a gente. Mas será que ele tá ali pra servir para aquilo que a gente colocou como objetivo, como algo importante? Ou será que eu tô fazendo algo que faz com que ele seja sujeito da minha vida? Então agora a gente entra no nosso inimigo. Então eu enxerguei o meu inimigo que me bloqueia de ser essa proprietária, ser essa dona do Chonilgu, dona da minha vida, dona do meu tempo. E esse inimigo se chama escapismo. O escapismo é algo que entrou sutil, que já existia, mas hoje, assim, eu digo que Satanás, ele fez pós-graduação em como criar uma sociedade materialista, confortável, maravilhosa, perfeita, mas centrada na matéria, ou seja, tira Deus do centro e coloca todo o conforto e materialismo. E a gente vive bem, cada um respeita o seu canto, mas não existe Deus. Então, é uma geração, a minha geração, é a geração mais depressiva, mais entediada, mais vazia que existiu em toda a história. E é a geração que mais tem índices de suicídio. Então, é algo muito triste, porque nós fomos criados para ter uma conexão perfeita com Deus e ressoar esse amor que desce verticalmente, a gente compartilha horizontalmente com o nosso cônjuge, com nossos irmãos e irmãs na sociedade. Mas a gente vê o contrário. Conflitos, guerra, morte, briga, enfim, a tragédia que a gente está vendo hoje. Porque ao invés de a gente se conectar com Deus, a gente foge para uma outra dimensão. A gente escapa. Então, eu pergunto, por que você escapa? Por que eu escapo? Sabe? Primeiro, a sobrecarga por sentimentos. A gente não aprendeu desde novo a lidar com os sentimentos. E eu não sei se vocês sabem, mas Deus, o centro de Deus é o coração. E Deus expandiu, manifestou todo esse coração em todas as coisas. Então, o universo é esse coração de Deus pulsante. E nós acabamos sendo antinaturais, não viver centrado no coração. Principalmente no coração de se doar, de viver pelo bem do próximo. Então, nós queremos tudo pra mim. Pra mim. Então, quando eu tô sozinha, eu acabo me sentindo vazia. Eu não sei vocês, mas eu particularmente. Mas eu paro, eu sou do Mato Grosso do Sul, então o que me tranquiliza é olhar pra natureza. Eu tenho até um quadro aqui, né? Olhar pra natureza, olhar pra criação. E naquele momento eu percebo que uma árvore frutífera, ela não produz frutas para seu autoconsumo. Ela não consome para si. Ela não produz para si mesma. Ela faz algo pelo outro. A água que flui no rio, ela não tá ali por ela. Ela tá ali para servir o outro. Então o ser humano é o único que é antinatural e tenta viver, usar as coisas para si e não para servir o outro. Então nós também não temos um sistema de apoio. Então a gente tenta fazer as coisas sozinhos. Claro que no final eu tenho que assumir responsabilidade, mas se a gente usar o accountability, que é apoiar um ao outro para que cada um possa assumir responsabilidade, então nós temos uma sociedade que é interconectada e pode prosperar mutuamente. E nós não temos uma válvula de escape saudável, então, como nós temos todas as coisas fáceis, então eu tô na minha casa é mega confortável, eu tô frustrada. Eu vou no meu Instagram, o algoritmo entende tudo que eu gosto. Comida, reforma de casa, limpeza, roupa. Então, eu fico ali,
falar assim, ah, não, mas eu tô frustrada, eu vou ficar 10 minutos. Quando eu vejo, já foram 2 horas da minha vida que não vão voltar mais. E é o que acontece, ah, eu não quero cozinhar, ah, pronto. Peço iFood, aí, ah, não, mas não quero produzir nada. Netflix, YouTube, streamings no geral. Ah, mas eu quero construir alguma coisa, mas tem preguiça. Joga, pode jogar. Você vai lá sem acuzadinho, você tá construindo um monte de coisa. Mas isso não é real. O seu amor não tá crescendo, não tá expandindo. Então, é algo que me pegou muito, né? Esse ano, assim, eu tava muito, tipo assim, muito viciada. Olha, eu trabalho no Rainu e falo, gente, porque eu trabalho muito com isso, então eu consigo fazer autoanálise constantemente. Então, no início do ano, eu percebi que eu tava usando muito celular, muito, muito, muito. E daí, quando eu fui pra Argentina fazer o seminário, eu percebi que eu nem tocava no celular. Só pra ligar pro meu esposo pra falar como que eu tô, como que ele tá, como o Luigi tá. Eu percebi que, na verdade, eu tava buscando conexão. Então, eu ficava muito nas redes sociais, vendo a vida dos meus amigos, vendo como que tá acontecendo no mundo. Só que eu comecei a analisar que eu via a vida de 30, 40, às vezes até de mais pessoas, mas eu não me conectei com essa pessoa de verdade. Então, eu tinha uma necessidade que não estava sendo saciada, né? Tipo, eu não conseguia ser preenchida. Essa necessidade continuamente estava, então todos os dias eu acordava mexendo no meu celular, até eu ia dormir exausta mexendo no meu celular até que eu apagasse, porque eu necessito de conexão. Então, a nossa geração é a geração mais conectada. A gente sabe de tudo, né? A gente sabe dos nossos amigos o que eles estão fazendo no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, mas a nossa geração é mais depressiva e solitária que existiu, sabe? Isso eu tô falando por minha experiência, meu sentimento. E esse sentimento, ó, ele destrói a gente por dentro. Porque a gente começa a sentir incômodo de encontrar as pessoas presencialmente. Mas a gente quer saber da vida dela nas redes sociais. Então, existem muitas formas de escapismo. Junk food, Netflix, se culpar, julgar, se ressentir, autopiedade, fofoca, dormir tarde, acordar tarde, rolar a tela. E também tem outros que são mais sérios, né? Como a pornografia. Então, se você quer saber mais sobre a natureza dos vícios, mande uma mensagem pra gente e faça sua pré-inscrição, que a gente vai avisar quando nós vamos ter as vagas abertas para o Ascender, que é o curso central do Rainum, para ajudar as pessoas a entender a natureza dos vícios e se libertar dos vícios como pornografia e masturbação. Então, a maneira como a gente lida com o desconforto é crucial. Então, o que acontece na vida da minha geração, né? Que a gente é geração Zoomers. Não sei, coloca aqui embaixo qual é a nossa geração. Nasci em 98. Então, basicamente, quando a gente se depara com algo que é desconfortável, a gente escapa para um anime, escapa para uma música, escapa para outra dimensão. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem um multiverso de entretenimento que faz a gente fugir da realidade. Então, quanto mais a gente evita a vida como ela é a realidade, menos a gente se sente vivo. Então a gente começa a ser sugado, a gente é dependente daquele lugar que a gente fugiu e a gente não consegue se libertar dele sozinho. E quando a gente fala, né, essa dona do Chonerigu, ser dona do Chonerigu quer dizer que a gente tem conexão, porque é onde dois se tornam um. A gente falando em português, Chonerigu é o reino dos céus na terra. Ou seja, dois se tornam um, dois se tornam um. Então, a minha mente e meu corpo se tornam um. Eu e meu esposo, a gente se torna um. A nós com a natureza, mas primeiramente a minha mente com Deus, né? Então, o inferno é o contrário, onde existe essa separação, essa solitude, a gente é solitário, mesmo estando rodeado por 8 bilhões de pessoas. Então, vamos ver o que a gente não pode levar nessa mala para construir o Chonerigu. Primeiro, a vergonha, mentira, julgamento, a fofoca, ódio, ganância e a fuga. E muitos outros, né? A gente tinha aqueles papeizinhos da natureza caída. Basicamente são
as 4 naturezas recaídas que foram herdadas por conta da separação de Adão e Eva com Deus. Então, quanto mais você tenta escapar da responsabilidade pela vida, mais você vai acabar sofrendo. E isso é uma coisa que em algum momento você vai acordar, em algum momento você vai abrir seus olhos, seu cérebro vai ter um estalo e você vai ver, eu não tô vivendo. Eu fugi da minha vida e eu perdi 10, 15, 20, 30 anos. E normalmente isso pode acontecer lá nos 25, 30 anos, quando o seu cérebro dá aquela fechada que amadurece, né? E muitos podem acordar mais tarde, com 40, 50 anos. E todo esse tempo da sua vida nunca mais vai voltar. Porque o tempo é um presente que Deus nos deu, é um vazio que a gente tem que preencher. Definir o tempo, a gente pode controlar o tempo. Mas definir o tempo, a gente, assim, nem os maiores filósofos conseguiram definir o que é exatamente o tempo. Você pode viver no passado, você pode viver no futuro, você pode estar vivendo no presente, você pode estar vivendo aqui, mas com a mente no futuro. Você pode viver um dia como 10 anos, você pode viver 10 anos como se fosse um dia. Então, quando a gente pensa, né? Quanto mais eu assumir responsabilidade, mais prioridade eu tenho e vou experimentar. Então, aquilo que era desconfortável, se eu enfrentar agora, depois, quando eu enfrentar isso de novo, não vai ser mais desconfortável porque eu ganhei prioridade. Então, quando você ganha prioridade, você ganha a liberdade. Então, a liberdade, ela existe dentro do princípio com responsabilidade e resultados reais que alegram a sua mente, que alegram o seu corpo, mas principalmente alegram a Deus. Não é algo contraditório. E nós podemos viver na liberdade. Então, não se iludam com o que vocês veem na sociedade, que a pessoa faz o que ela quer, come quando quer, acorda quando quer, dorme quando quer. E verifica quão intensamente essa pessoa está vivendo. Então, você pode pausar agora e fazer essa reflexão comigo ou com alguém que esteja do seu lado. Quando eu escapo da minha vida? Qual é a situação que me deixa desconfortável, que eu não quero enfrentar? E como eu escapo? Para onde eu escapo? Qual é a dimensão? Porque isso é meio que no nosso subconsciente. Então a gente não acaba tendo mais domínio, porque foi automático, foi virando automático. E o nosso cérebro, ele entendeu que quando você afronta isso, você enfrenta isso, você tem que, ir para outra dimensão. Beleza, então a gente falou que nós queremos ser donos do Chunigu, mas nós temos um inimigo em comum, que é o escapismo. E nós entendemos que esse escapismo, na verdade, ele é como eu posso falar para vocês? Ele é uma forma de nos proteger daquilo que nos machuca. Nós fomos criados por Deus para explodir de amor, para ficarmos intoxicados no amor de Deus, sermos preenchidos, transbordarmos. Mas, como nós não temos, a gente não cumpriu a primeira tarefa de se unir com Deus, então a gente não ressoa esse amor. Então a gente se sente num vazio, num tédio, num limbo. E o que acontece? É muito bom fugir. Eu falo pra vocês por que eu fugi. Porque eu fugi muitas vezes quando era adolescente. Porque hoje em dia eu já não percebo mais quando eu fujo, mas como eu comecei a estudar isso pra falar pra vocês, eu comecei a perceber que eu fujo, sim, muitas vezes eu fujo. Eu não quero enfrentar aquilo que me incomoda. E eu comecei a perceber que eu não tenho controle, eu não tenho propriedade da minha vida, do meu tempo, muitas vezes. São muitas vezes mesmo. Então, por isso que eu falo pra vocês, né, pausarem, voltam ali na reflexão e assim, tenham coragem de enfrentar. Então, basicamente, nós temos uma fórmula que o Rainum oferece. Rainum, essa organização criada por famílias abençoadas para outras famílias abençoadas, é nosso coração de irmandade, de comunidade, por nós sermos parte da família dos verdadeiros pais. Então, o oposto do vício de escaparmos é a conexão. Uma conexão comigo mesmo, uma conexão com o outro, a conexão vertical com os pais celestiais e com o propósito da minha vida.
Então, uma pessoa conectada é uma pessoa realizada, e uma pessoa realizada, ela vai criar o Cheonilgu, uma pessoa que está preenchida, radiante, transbordando esse amor, é o centro do amor de Deus. Essa pessoa sim pode construir o Cheonilgu. Então, uma fórmula vencedora para construir a cultura celestial é termos um ideal claro. No Reino a gente ensina a estrela norte. Então, se você tiver a oportunidade de fazer nossos cursos ou de ver os nossos conteúdos, pode estar falando aqui com a gente para saber como que você cria a sua estrela norte, como também as 5 virtudes do Rainu, que nós podemos treinar ela em comunidade. Então, essas duas somadas nós podemos construir, né, criar essa cultura do Cheonilgu, a cultura do Hyojeon, a cultura do Rainu, enfim. Então, basicamente, a estrela norte é sobre o nosso ideal, o que eu quero. Não é que você é obrigado, forçado, para eu participar dessa comunidade eu tenho que me forçar, não. Como eu disse, o centro do universo, o centro do ser humano é o coração. Então, o que você sente no seu coração que você quer fazer, você vai se sentir realizado, se sentir preenchido, tem que ser algo que vale a pena lutar. Então, tipo assim, mesmo que tenha o peso de eu escapar para um lugar maravilhoso, o peso de eu querer construir isso que eu realmente quero é maior. Então, você vai vencer aquilo. Tem que ser algo claro. E pra gente não fugir do escapismo, pra gente fugir do escapismo, no caso, né? Pra gente enfrentar aquilo que nos confronta, que nos deixa desconfortáveis, nós precisamos buscar essa conexão com Deus. Porque senão, eu também sou materialista, eu também sou ateu. Deus é o centro das nossas vidas. Deus é o Criador, nossos pais celestiais eternos. Então, nós temos o benefício dessa era termos a sala Cheoncheon. Sala Cheoncheon não é uma sala comum de oração. É um lugar que você reporta a sua vida e você busca ressoar com Deus. Então, Deus diretamente pode falar com você. É um lugar totalmente protegido pelo mais alto mundo espiritual. Então, o que você fala rapidamente chega até o bom mundo espiritual e até Deus. Então Deus pode mandar seus anjos, os seus bons espíritos, para inspirar você a ter uma vida celestial, uma vida mais próspera, uma vida mais rica, que você consiga enxergar as maracutaias de Satanás e desviar delas, e até mesmo influenciar essas pessoas influenciadas por maus espíritos a seguir uma vida de retidão. Então, continuando, nós temos essa sala Cheoncheon em que vocês podem ir nas sedes, nas igrejas mais próximas e levar seu relatório. Então, eu vou dar um exemplo. Pais Celestiais, nesse exato momento, eu estou estudando muito para entrar numa faculdade. Eu tenho essa opção. Qual seria o caminho para eu se tornar uma filha que pode servir mais ao Senhor, ter uma vida mais protegida, mais pura, mais fiel e que pode contribuir para a sociedade? Em qual dessas faculdades? Por favor, me guia. Então, Deus pode te inspirar. Eu preciso aprender sobre isso. Eu estou aprendendo dessa forma, teria uma forma melhor? Ou eu estou dando testemunho para esse meu amigo. E eu sei que você ama essa pessoa mais do que eu. Como você gostaria de manifestar seu amor através de mim? Como que eu poderia melhorar para essa pessoa conhecer mais o seu amor através de mim? Então, é um lugar que você consulta a Deus e também você leva que você quer subir responsabilidade, que você quer mudar a sua realidade. Então, os dois se conectam, então Deus pode trabalhar através de você aqui na Terra. Então, eu acho excelente que a gente viva nessa era, né? Nessa era que os pais celestiais diretamente podem trabalhar através de cada um de nós. Então, quais seriam as 5 virtudes? Honestidade, responsabilidade, graça, integridade e coragem. Então, você pode pausar e refletir sobre essas 5 virtudes. E cada uma delas é para se manifestar no nosso dia a dia. Então, não pega todas de uma vez, mas veja qual delas mais falta em você e tenta praticar uma vez por semana. Aí depois agora eu consegui enfrentar uma vez por semana, 2 vezes por semana. E você vai crescendo, respeitando também o seu tempo.
A arma secreta do Rainun que nós priorizamos é não menosprezar que a gente tem uma sombra, mas encarar ela, enxergar, nossa, eu tenho essa sombra, eu tenho essa mágoa, eu tenho esse ressentimento, e enfrentar ela com o amor de Deus, com a graça de Deus e com o apoio da minha comunidade, dos meus irmãos e irmãs, do meu pastor, do meu líder da igreja, dos meus pais, em comunidade, em conjunto, em harmonia, porque o Cheonilguk é esse lugar em que nós criamos harmonia. Então, o caminho para a liberdade é praticarmos essas 5 virtudes em comunidade. Então, quando um grupo de pessoas pratica os ideais do Rainun, juntos com a comunidade, então nós podemos criar a cultura. Então, nós podemos passar por esse filtro de virtudes e cada vez mais construir esse reino dos céus. E espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Na verdade, nós temos começado nossas atividades aqui no Brasil, então nós temos cursos para quem deseja entender mais sobre a natureza dos vícios e como se libertar da pornografia e masturbação, que isso assombra muito a nossa geração. Nós fizemos uma pesquisa na Coreia e jovens do mundo inteiro, 80% dos homens enfrentam isso, 68% das mulheres enfrentam, muitos não conseguiram falar. Mas aqui no Brasil, de 10 de 10 confissões, 9 falam que eles enfrentam isso. E não é porque você procurou. Isso automaticamente foi programado pelo sistema para chegar até você. Pelo celular, pelo computador, pela TV, pelo rádio, por todo lugar. Até mesmo quando a gente anda, né? A gente vê a nossa sociedade extremamente promíscua. Mas você é um filho, você é uma filha preciosa de Deus. Você é insubstituível. Deus está trabalhando incansavelmente para abordar você até que seu coração se derreta e possa permitir que Deus entre. Que Deus entre e que a graça de Deus possa lavar suas sombras. Então tenha coragem de ser honesto, de procurar a integridade. Não é tarde para você se libertar das suas sombras. Não precisa esperar que eu vá para o mundo espiritual, que meu cônjuge vá para o mundo espiritual para fazer uma libertação. Você pode libertar as suas sombras aqui na Terra, com a graça e o amor de Deus e também com o apoio da comunidade. Se você não tem uma comunidade, você pode se juntar ao Rainun, fazer os nossos cursos. Sempre esteja atento no nosso grupo do WhatsApp, nas nossas mídias, que a gente vai atualizando vocês. Então, nós agradecemos muito por estarem conosco nesse ano de 2025. Esse ano nós celebramos 10 anos de história. E como eu disse para vocês, o Rainun foi criado de uma família abençoada, tio Dave e a tia Mitsui. Não vou falar sobre o nome dele, que eu não consigo. Mas eles criaram com o coração de servir as famílias abençoadas e atender aos verdadeiros pais, para que a nossa comunidade sagrada seja mais forte, mais unida e que Deus tenha mais pessoas para trabalhar. E nós somos pessoas que sim, lutam para alcançar esse ideal, mas estamos no processo de crescimento, então entenda que você também vai errar. Mas saiba que Deus está pronto para te dar a graça do perdão e te levantar para você ser mais forte e trazer mais resultados felizes, que são mais pessoas para receberem a bênção, para terem uma família feliz